Espiritismo sem mistério. Olá pessoal, estamos iniciando o programa Espiritismo sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos, e você já deve ter visto no programa anterior que nós estamos falando sobre um tema interessante, bonito, falando sobre a oração, a importância de nós orarmos, de nós nos conectarmos a essas energias divinas. Se você não assistiu, acesse os programas anteriores e tem muitas coisas interessantes e importantes, muitas perguntas que Kardec faz aos espíritos, e nós temos o nosso Espiritismo sem Mistério desde a introdução. Então é algo que você pode estudar conosco desde o início. E, enfim, adquira o seu livro, se você ainda não tem. O Livro dos Espíritos é uma das obras básicas do Espiritismo e é muito importante que nós possamos nos debruçar sobre o Livro dos Espíritos, aprender, conhecer, porque isso nos ajuda bastante. Para quem não me conhece, eu sou Solange Salman Godoy, junto com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Essa alegria se renova em cada encontro, porque, apesar do livro ser o mesmo, nós estamos indo na sequência das perguntas. E as perguntas nos levam a temas diversos, com ideias que nós podemos aplicar no nosso dia a dia. Então, é na verdade um estudo sobre nosso comportamento. No caso específico do terceiro livro, da terceira parte do Livro dos Espíritos, nós estamos na lei de adoração, primeira das leis. E esta lei vai estar nos abrindo a mente a respeito das maneiras que nós temos de adorar. Para que serve a adoração? O que é a oração? Como que a prece deve ser feita? Quais são as características da oração? Através dela você pode pedir o quê? Você pode fazer o quê? Você pode enaltecer o quê? Tudo isso nós já vimos no programa passado. Vamos continuar agora vendo a mesma temática, recordando que do programa anterior, das perguntas que já foram vistas aqui, nós realçamos alguns pontos importantes, que são a prece sincera. Não é a palavra, não é o ritual que importa a Deus. É quanto de autenticidade está existindo no ato devocional. Não é ir na igreja. O ato devocional pode ser feito em qualquer lugar. Mas mais importante para que ele seja considerado devocional é ele ser sincero, ser autêntico. Não é rezar demais. Muito rezar não significa que a pessoa esteja numa boa condição. É rezar bem, é ser aquele indivíduo que se arrepende do mal que fez. E mais do que você imaginar que rezando você consegue se livrar dos seus erros, você consegue diminuir a responsabilidade pelas coisas erradas que fez, mais importante do que isso é a oração das atitudes. Ela é mais agradável a Deus. Corrigir o mal, pedir desculpa, devolver o que você tomou, não mais prejudicar as pessoas, pagando a elas pelo prejuízo que causou. Esta ação demonstra sinceridade. E essa prece é agradável a Deus mais do que a dos lábios. Portanto, não adianta ficar horas e horas na frente da televisão, segurando um tercinho, ficar rezando, fazendo a língua ganhar calo e os dedos também. É preciso você ter amor pelo vizinho, consideração pelo aflito, ajudar as pessoas com generosidade, pedir a Deus que ampare aqueles que fizeram coisas feias, coisas erradas, ao invés de julgá-los e sair por aí falando mal deles. Então, até agora, é quase uma revolução, não é, Solange? Uhum. É quase uma revolução no nosso modo de ser, na nossa compreensão da oração, não é mesmo? Isso, exatamente, é uma colocação importante. Porque nós devemos nos desnudar, devemos nos abrir e nos conectar com muita sinceridade. Isso os espíritos são bem enfáticos, porque eles nos veem, eles veem tudo que acontece, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e eles sabem se nós estamos sendo verdadeiros ou não. E vamos em frente. Vamos lá? Vamos colocar o primeiro slide? Isso. Essa bela imagem nós podemos ver essas pessoas com os braços abertos, louvando a criação, louvando todas essas belezas, os campos, a luz solar, as nuvens, a brisa do vento, olha que coisa bonita, as mãos postas em oração, em pedido, as mãos estendidas para cima,
como quem solicitando. E essa bela escada, imagina uma escada dessa, tão luminosa, entre as nuvens. É algo realmente inspirador. Então agora iniciaremos a lei, iniciaremos não, porque já estamos dentro desse tema já há alguns programas, mas daremos continuidade à lei de adoração. E vamos já para a nossa primeira pergunta. Vamos lá. Aí você veio na tela. Pergunta 663. As preces que fazemos por nós mesmos podem mudar a natureza de nossas provas e desviar-lhes o curso? Bem, nós vimos nos programas anteriores, no programa anterior principalmente, que nós podemos orar, nós podemos pedir, nós podemos solicitar coisas. E se formos humildes, se formos sinceros, sempre teremos uma resposta. Agora então Kardec está perguntando se essa resposta de Deus chega ao ponto disto que está na pergunta que você vai ler novamente. Se a nossa prece que a gente faz por nós mesmos podem mudar a natureza das nossas provas, podem desviar-lhes o curso que elas estão tomando. Nós temos que passar por dificuldades, temos que passar por experiências provacionais. Então, será que rezar é uma coisa que nos permite mudar esse curso? Vamos ver a resposta. Suas provas estão entre as mãos de Deus e há as que devem ser suportadas até o fim. Mas então, Deus tem sempre em conta a resignação. A prece chama para vocês os bons espíritos que lhes dão forças para suportá-las com coragem. E elas lhes parecem menos duras. Essa é a primeira parte da resposta. Olha só, deixa aí na tela. Deixa na tela. Nossas provas, elas são solicitadas por nós e Deus as concede depois de nós, no plano espiritual, analisarmos nossa conduta, o que nós vamos precisar sofrer para resolver nossos problemas. Quando digo resolver os problemas, nós estamos falando de pagar contas nas repartições públicas, nós estamos falando de defeitos morais que carregamos, vícios de comportamento. Então, algumas coisas existem como remédios, não como consequências danosas pelo prazer de Deus em nos ver sofrendo. Não, são remédios. É a mesma coisa quando você toma um antibiótico ou um remédio muito amargo, não é? Você vai tomar aquilo para fazer bem para você. Agora, mesmo que isso tenha que ser suportado até o fim, Deus observará em nós sempre a resignação com que nós enfrentamos. Quando você então ora resignado, você consegue obter para você a ajuda de bons espíritos. Você consegue trazer a sua simpatia, a simpatia daqueles que querem nos ajudar a fazer parte dessa luta contra nossas fragilidades. E isto é algo muito importante. Quando você já não está mais sozinho enfrentando aqueles problemas, mas você conta com apoio, é como quando você está correndo, você já fez alguma corrida de obstáculos, alguma competição, e você está lá, né, correndo, aquele suadouro, outros competindo com você, e de repente na torcida começa a bater palmas, gritar o seu nome, e então aquele negócio te estimula a você não se deixar entregar ao cansaço. E aí você recobra forças. E aí você, não, vou correr mais um pouco, que eu quero, esse pessoal está me dando energia, não é? Então isso, Solange, é uma das maneiras que a gente consegue, em relação àquilo que estamos passando, encontrar apoio, não é? Uhum. E aí? E aí, vamos continuar na resposta de Kardec, porque a resposta continua. Já o dissemos, a prece não é jamais inútil, quando ela é bem feita, porque fortalece e é já um grande resultado. Ajuda-te e o céu te ajudará, sabe isso. Aliás, Deus não pode mudar a ordem da natureza ao capricho de cada um, porque aquilo que é um grande mal sob o seu ponto de vista mesquinho e a sua vida efêmera é, frequentemente, um grande bem na ordem geral do universo. Vamos aqui dar um exemplo sobre isso. Ao longo de nossa experiência, cuidando de pessoas nas nossas instituições, eu tenho certeza que se você trabalha em uma casa espírita ou uma igreja, já passou por essa experiência, pessoas que chegam num estado de
abatimento porque descobriram que estão grávidas. Estão com um problema, entre aspas. Fruto de uma conduta íntima com uma outra pessoa, sem cuidados, talvez na emoção, talvez num acidente, talvez numa falha química de algum remédio que não funcionou, não importa. O que importa é que agora a pessoa está com a gravidez acontecendo. Alguém está crescendo no interior, então essa pessoa às vezes procura aconselhamento, o que fazer, eu posso tirar, seria para mim mais fácil, eu não teria que enfrentar o resto da existência com aquela criatura dentro de mim. Então, você está diante de uma situação em que aquela pessoa, para resolver o problema dela, ela vai produzir, ou ela pensa em fazer alguma coisa que estrague uma vida que ela mesma colocou, de uma certa forma, dentro do seu útero. Porém, o que acontece? Se essa pessoa encontra apoio, se essa pessoa encontra amparo, seja dos parentes, seja da instituição que ela foi pedir ajuda, e ela pode dizer assim, olha, vamos fazer uma coisa, você fique com a gravidez, não mate a criança, e depois que a criança nascer, você dá que a gente cria. Mas não mate essa criança. Eu conheço pessoas que fizeram isso com outras, da própria família. E então, com este apoio, aquela mãe às vezes titubeante, imatura, sem entender o funcionamento das leis do universo, ela fala assim, bom, tudo bem então, eu vou aguentar, eu vou amparar você nesse período, eu vou te dar o que você precisar, a gente vai cuidar de ter um enxoval para a criança quando ela nascer, mas quando nascer você não precisa mais ficar com ela, você dá para mim. Vamos dizer assim, em uma linguagem muito simples, né? Então a pessoa se alivia, a pessoa se acalma, em vez de ela pensar em matar. Obviamente, se ela tiver um apoio, a última coisa que ela quer é matar, ela vai ter a gravidez, depois vai ter o filho, e aí ela vai entregar o filho, né? E sabe o que acontece, geralmente, em quase todos os casos? Que quando nasce a criança, ela não quer dar a criança. Ela quer ficar para ela. E é exatamente essa a ideia. Uma vez que a pessoa vê agora o ser que nasceu de dentro dela, ela já tem um laço tão próximo, tão verdadeiro, que agora ela se vê ligada a esse espírito, a esse futuro corpo. E isto faz o quê? Faz você sentir que, se você aguentar, virão em tua ajuda muitas outras forças para que você vença aquela dificuldade, como está na resposta. Ajuda-te que o céu te ajudará. Aquilo que parece um grande mal, na verdade, acaba se tornando depois um grande bem. Porque eu conheço muitas pessoas que pensaram em matar seus filhos no útero e que depois envelheceram, ficaram doentes e foram aqueles filhos que eles tinham pensado em matar que estão cuidando deles. Olha que interessante. Um grande mal pode depois transformar-se num grande bem. E eu não consigo encontrar ninguém que depois que teve o filho ou a filha, admita que um dia pensou em tirá-lo do útero. Não, nem admitir eles admitem, porque agora aquele filho é um grande bem. Então, essas são experiências que vão educar aquele ser. É compreensível que no primeiro momento a dúvida, o medo, a surpresa acabe gerando na pessoa uma angústia, mas se esta pessoa tem essa postura, isso vai fazer com que, com o passar de 9 meses, aquilo que era um mal se transforme em um bem. E isso é muito importante. Agora, eu conheço muitas pessoas que, nesse momento da dificuldade, fizeram aquela atitude que nós estamos dizendo seria nociva para ela e para a criança, e que já estão idosos, já estão velhos, e que não esquecem que fizeram aquilo, né? Então, você vê, acompanha com a pessoa, acompanha na mente, no seu estado interior, aquela cobrança dela mesma. Sobretudo, é claro, com as atenuantes de uma pessoa que não estava preparada, que não sabia da responsabilidade do universo, tudo isso é levado em conta. Mas, nós estamos vendo aqui o que é a resposta dos espíritos. Você está com uma doença, ao invés de você pensar em se matar,
Peça ajuda para Deus te ajudar a vencer as dificuldades, a ter paciência, seu organismo estar não sarando como você talvez sonhava, mas sendo amparado. Porque esta resignação vai te dar força para vencer o problema, para você superar a dificuldade. Então, veja só quantas coisas importantes a oração nos permite, mesmo quando não nos afaste daquilo que nós precisamos passar, não é, Solange? Vamos lembrar também como diz a resposta. Deus não pode ficar mudando as nossas provas ao nosso capricho. Ai, tá tão difícil, agora muda para mim. Eu pedi isso lá atrás, quando eu estava no plano espiritual, mas agora eu não estou aguentando não, Jesus. Deus, me ajuda aí, que eu preciso mudar essa prova. Assim não dá. Não é possível que eu tenha pedido isso para mim. Tá muito, muito puxado. Não, então... O que nós vemos é que essa espiritualidade, quando não é possível que essas alterações aconteçam, quando nós temos que ir com isso até o fim, nós recebemos o amparo de espíritos queridos que vão nos ajudar. E como o André bem disse, esse é o nosso remédio. É disso que nós precisamos para que algo se modifique dentro de nós. E quantas pessoas não modificaram depois que passaram por doenças, por perdas, por situações difíceis, quantas e quantas pessoas não se tornaram melhores justamente por causa dessas experiências, dessas provas que tiveram que passar. Então, tudo isso é uma... Gente, vamos lembrar que a gente está numa grande escola e por isso mesmo algumas provas nós temos que enfrentar. É claro. Mas a resposta é mais longa, então a gente vai estar comentando cada subtítulo ou cada slide, mas a gente vai continuar vendo o que eles estão dizendo. Aí na tela. Depois, quantos males não existem de que o homem é o próprio autor por sua imprevidência ou por suas faltas? Ele é punido pelo que pecou. Entretanto, olha só que coisa bonita. Os pedidos justos são mais frequentemente atendidos do que vocês pensam. Você crê que Deus não o escutou porque Ele não fez um milagre por você, enquanto Ele o assiste por meios tão naturais que parecem o efeito do acaso ou da força das coisas. Frequentemente, ou o mais frequentemente mesmo, Ele lhe suscita o pensamento necessário para tirá-lo da confusão. Veja só. Ele faz isso de forma natural. As contingências da vida encaminham as pessoas para aquilo que elas precisam passar, ou para a solução do problema que elas precisam ter. Eu me recordo que certa vez nós estávamos, das poucas vezes que nós fomos até o Chico Xavier, estávamos ouvindo ele contar um fato. E este fato foi compartilhado com todos os que estavam naquela salinha. Ele disse assim, as pessoas hoje vêm aqui com o celular, vêm aqui com esses celulares cheios de recursos, e eu não tenho celular, eu não tenho nem telefone quase aqui. Eu fico aqui e eu também tenho meus problemas, eu também tenho coisas para resolver. E como é que eu resolvo sem celular? Muitas pessoas não sabem viver sem celular. Quando acaba a bateria, ficam desesperadas porque acabou a bateria. Ou acabou o crédito, tem que pôr mais crédito para poder falar. Aí, eu estava aqui um dia, conta o Chico, eu estava aqui e eu tinha 3 problemas, mas muito graves, problemas mesmo. Problemas que não dependiam de mim, problemas que eu tentava resolver e não conseguia, problemas que envolviam recursos que eu não tinha, problemas e problemas e problemas. Eu tinha 3 grandes problemas que eu precisava resolver naquele dia. E eu não tinha celular. Então eu fiz uma prece. Olha aí, a prece. Fiz uma prece e falei com Jesus. Jesus, eu tenho esses 3 problemas que você sabe que eu não tenho condição de resolver. Então eu estou colocando nas tuas mãos que você possa me ajudar a resolver alguma coisa, porque eu não gostaria de deixar estas coisas sem solução. Mas você sabe que eu não tenho como fazer isso. E eu então fiz essa prece, diz o Chico, de manhãzinha. E fui viver as responsabilidades, o contato com as pessoas, fazer as coisas da atividade e me esqueci. Eu tinha entregue na mão de Deus, na mão do Cristo, com a minha confiança nele. E esqueci do que tinha pedido. Nem dos problemas eu me lembrava. Aí, depois do almoço, atendi pessoas, vieram pessoas falar comigo. Quando estava chegando no fim da tarde,
Veio uma pessoa aqui que resolveu os 3 problemas que eu tinha, de uma vez. Aí eu olhei assim, Chico olhou para as pessoas e disse assim, para que eu preciso de telefone celular? Eu tenho o celular principal, que eu falo com Jesus, e Jesus me escuta. E ele encaminha alguém, que mesmo que não pareça, que tenha ouvido minhas necessidades, veio com a solução dos 3 problemas que me estavam incomodando naquele dia. Olha que interessante. Não é exigir, Senhor, olha, seja feita a tua vontade. E há um depoimento do Geraldo Lemos Neto contando a situação de penúria que Chico passou nos Estados Unidos, quando ele foi pela 2ª vez lá visitar os Estados Unidos, na companhia de outra pessoa que o abandonou lá, e ele estava no último dia do dinheiro que tinha no hotel, para ele poder comer uma refeição por dia e ficar hospedado. E ele então saiu de manhã, foi andar na 5ª Avenida, onde era o hotel em que ele estava, e ele falou, Senhor, se o Senhor quiser que eu seja mendigo aqui em Nova York, eu vou ser. Mas eu vou dizer a você, eu não quero isso. Mas se você quiser, eu vou ser mendigo em Nova York. E então ele caminha, chega numa esquina, de repente para uma limusine, aqueles carros gigantescos, desce uma mulher toda emperiquitada e fala com ele num inglês bastante típico da região da Irlanda. Fala com ele, você, e começa a contar com ele. O Chico fala, fale devagar, speak slowly, fale devagar, para o Chico entender. Aí ela conta que ela era uma mulher que tinha um monte de problemas e que ela tinha pedido para São Patrick, que era a fé irlandesa que ela tinha, o santo dos irlandeses, e ele nunca tinha ouvido, nunca tinha atendido os pedidos dela, mas que naquela manhã, São Patrick, que era o dia de São Patrick nos Estados Unidos, ele resolveu os problemas que ela tinha pedido há muitos anos, e então ela tinha feito a promessa que quando os pedidos dela fossem cumpridos, ela ia ajudar o primeiro pobre que ela encontrasse na rua. O primeiro mendigo. O primeiro mendigo. E ela encontrou o primeiro mendigo, Chico, vestido com aquela roupinha simples dele. E ela aí pôs o Chico no carro. Você tá com fome? Tô com muita fome. Aí levou no restaurante chique, fez de tudo. Mulher muito rica. Aí quando terminou toda, e o Geraldinho conta com muitos detalhes isso. Aí quando terminou o dia, ela chegou de limusine carregando o Chico no hotel. E o Chico, que era o último dia dele, o gerente do hotel ouviu aquela mulher toda empiriquitada, cheia de joia. Ela disse, eu quero pagar a estadia desse meu amigo aqui por 6 meses, antecipadamente. Com 3 refeições por dia. Num quarto de boa qualidade. E eu vou deixar pago. Nossa, o homem arregalou os olhos. Meu Deus, quem será que é este homem, né? Tão mal vestido. E isso contado pelo Geraldo Lemos Neto, é muito interessante que ele vai dar outras informações para você, mas é o celular do Chico, o celular de quem tem fé, o celular de quem trabalha no bem, mas que põe na mão de Deus aquilo que ele não consegue fazer, né? Exatamente, a gente passa pelo que tem que passar e provavelmente o Chico não precisava passar por isso. Era um teste para ver como é que ele ia sair-se dessa, não é? Isso. Então a pergunta 664. É útil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E nesse caso, como nossas preces podem proporcionar-lhes alívio e abreviar seus sofrimentos? Têm elas o poder de dobrar a justiça de Deus? Olha só, ele agora está perguntando, e para os mortos, os caras que já estão do outro lado, que estão sofrendo, nós podemos orar por eles? E essa oração diminui a dor que eles estão passando, as angústias? Se eles têm que passar por isso, essas orações elas teriam o poder de mudar a justiça divina? Será então que quem fez mal e precisa receber do outro lado a consequência do seu ato, a minha prece pode impedir que ele sofra? Será que dá para dobrar, inverter, fazer de conta, fazer letra morta a lei do universo com a simples oração? E aí me lembro, desculpa te interromper, que quando as pessoas antigamente pediam que, aliás, pagavam missas, pagavam para que
orações fossem feitas para ela depois do desencarne, a família pagava também para os padres, etc. Quer dizer, será que essas orações tinham o condão de modificar essa justiça divina do lado de lá? É que antigamente as pessoas acreditavam assim, ou vai para o céu ou vai para o inferno. Se vai para o céu já não precisa de nada, se está para o inferno também está azarado, não vai sair. Mas a igreja então, para conciliar quem não era nem muito bom para ir para o paraíso, nem muito mal para ir para o inferno, inventou a história do purgatório. Purgatório é onde as almas que estavam na metade do caminho, que estavam mais ou menos, podiam ficar lá esperando, purgando os seus pecados. Mas elas só saíam do purgatório não pela sua transformação, elas só saíam do purgatório pelas orações que rezassem por ela. Então, muita gente já deixava pago na igreja rezas para que, caso ele fosse para o purgatório, essas rezas arrancassem de lá, investimento. Está garantido. Né? Então não havia nada de sincero, nada de um procedimento de elevação. Não, era sair do purgatório ao custo do dinheiro que se deixou para se rezar por ele. Falar o nome dele na missa lá. E justamente por isso não surtia, provavelmente não surtia muito efeito, porque... né, não era feita com aquela sinceridade ou com aquela unção. Vamos ver. Mas, então vamos ver a pergunta. Põe a pergunta de novo. É útil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E nesse caso, como nossas preces podem proporcionar-lhes alívio e abreviar seus sofrimentos? Têm elas o poder de dobrar a justiça de Deus? A resposta: a prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus. Mas a alma pela qual se ora experimenta alívio, porque é um testemunho de interesse que se lhe dá. E o infeliz é sempre aliviado quando encontra almas caridosas que se compadecem de suas dores. Bem, nós vamos começar vendo aí pelo começo. Olha. A prece não muda a vontade divina. Não, o que acontece, a lei do universo vale para todo mundo. Porém, aquela pessoa que está presa na cadeia por um crime que cometeu, ela não se sente um pouco aliviada se alguém lhe leva um copo d'água, se alguém lhe leva uma fruta, se numa visita alguém lhe traz uma blusa para não passar tanto frio dentro da cadeia? Não é um alívio? Então, é isso que os espíritos estão falando. Quando oramos por essas entidades que estão numa situação difícil, isso não vai mudar as consequências dos atos que elas praticaram. Porém, vai recair sobre elas como um orvalho no deserto, um bálsamo, um copo d'água na sede, um pedaço de pão na fome, um agasalho no frio, simbolicamente falando. Põe de novo a tela a resposta. E isso é um alívio, né? Porque esse interesse que se demonstra para ele, para o infeliz, acaba sempre sendo um alívio. Quando, obviamente, há espíritos amorosos, há almas caridosas que têm compaixão de suas dores, que oram por ele. Mas continua na questão seguinte. Por outro lado, pela prece provoca-se o arrependimento e o desejo de fazer o que for preciso para ser feliz. É nesse sentido que se pode abreviar sua pena, se por seu turno ele ajuda com a sua boa vontade. Ou seja, se você ora por aquela pessoa e aquela pessoa que está na cadeia vê o seu empenho, quantas vezes uma pessoa que está presa está vendo o sofrimento, o esforço de pai, de família, de mãe, de sua esposa, do seu marido, indo toda semana, isso não causa nele um arrependimento que diz, puxa, eu vou sair daqui, nunca mais vou fazer isso. Eu vou passar essa cadeia da forma mais correta possível para ela acabar logo, porque eu me arrependi muito de ver as pessoas que eu amo sofrendo, vindo aqui me ajudar, me trazer o pão, me trazer escova de dente, me trazer papel higiênico. Isso ajuda a pessoa a melhorar. Então também é uma prova para aquela pessoa que agora está na situação difícil no plano espiritual, sentir-se arrependida de ter feito aquelas coisas e desejar mudar o seu comportamento. Mas continua a resposta no slide seguinte. Esse desejo de melhorar-se, excitado pela prece, exercitado pela prece... Ou excitado mesmo. A pessoa que se sente tocada pela oração, ela fica, puxa vida, eu quero ser melhor, né? Então a pessoa que da terra está orando por ela, está estimulando
essa outra alma a ela se tornar melhor. Então isso faz com que o quê? Atraia antes de espíritos sofredores, espíritos melhores, que vêm esclarecê-lo, consolá-lo e dar-lhe a esperança. Jesus orou por todas as ovelhas desgarradas, mostrando a vocês, com isso, que seriam culpados não fazendo por aqueles que mais necessitarem. Ou seja, é a demonstração de solidariedade. Você não pode tirar a pessoa da cadeia, você não pode tirar o tumor do canceroso, você não pode tirar a dor moral de quem perdeu um filho, mas você pode ser solidário, você pode apoiá-lo vibratoriamente, você pode estar no hospital, ser companhia no quarto depois da cirurgia. Isso dá coragem, isso dá força, isso dá ânimo a quem está ali sem ninguém para lhe dar a mão. Então, é uma coisa que acontece tanto para os encarnados quanto para os espíritos. Por isso ele dá como exemplo Jesus, que orou por todas as criaturas que estavam em ovelhas desgarradas, como ele chama, não é? E fazendo com isso que nós entendêssemos a nossa necessidade de também orar. Orar pelas pessoas que a gente não conhece, que a gente sabe que passaram por acidentes, que tiveram destinos infelizes, ou que perderam a vida porque se mataram ou porque se entregaram ao vício. Orar por essas pessoas, porque também é uma forma de tentar atrair para elas, seja o arrependimento, seja o desejo de serem diferentes, e com isto elas também contarem com o apoio das entidades amigas que as amam. Não existe nenhum maldoso na Terra que não tenha um espírito querido que goste dele. Que não tenha alguém que do outro lado está torcendo para que ele seja melhor. Todos nós temos. Então, quando nós oramos uns pelos outros, nós fortalecemos esta corrente do bem. E é mais fácil que aquele maldoso se arrependa mais depressa do que pura e simplesmente fique gozando da maldade, mesmo preso, mesmo no sofrimento. Que às vezes algumas pessoas, quando começam a sofrer, se tornam piores, mais revoltadas, se tornam mais agressivas, porque não entendem o sofrimento como uma lição para aprenderem, entendem como uma punição de Deus. Por isso que essas pessoas, mais do que apenas presas ao mal, estão ainda presas à ignorância. E quando se ora por elas, quando se visita, quando se demonstra um carinho, essa ignorância começa a ser diluída e ela começa a ter uma visão diferente, não é? Então, é uma boa lição que o Evangelho, que o Livro dos Espíritos nos dá a esse respeito. E quantas possibilidades nós não vemos que a gente consegue enxergar através da prece, não é? Acho que nós nunca imaginamos quantas ramificações uma simples prece pode ter, de que forma nós podemos ajudar, não apenas os outros, mas ajudar, inclusive, até os nossos inimigos. Você já parou para pensar sobre isso? A importância de nós orarmos também por aqueles que não gostam da gente ou que nós temos alguma contrariedade? Faça essa experiência você, na sua casa, no seu ambiente de trabalho. Quantas pessoas, às vezes, nós ouvimos dizer que trabalham em situações tão difíceis, que tem um chefe que é muito ruim, que eles estão tendo uma dificuldade incrível. E a partir do momento que essas pessoas começam a orar por essas outras criaturas, eles notam uma diferença muito grande. Então, se você está passando por isso, faça essa experiência, seja no seu lar, se está tendo muita desavença, muita confusão, seja no seu ambiente de trabalho, seja onde você estuda, enfim, a prece nunca é inútil, como disseram os espíritos aqui. E agora, nós temos uma outra pergunta que é importante que você pense conosco, juntamente, vendo a resposta que os espíritos dão. Dá uma olhadinha aí na tela, a questão 665. Que pensar da opinião que rejeita a prece pelos mortos em razão de ela não estar prescrita no Evangelho? Veja só, o Evangelho para alguns diz assim, não está escrito no Evangelho que tem que rezar pelos mortos. Não está, então a gente não deve rezar não. Alguns evangélicos usam essas recomendações dentro da leitura da Bíblia, como sendo uma palavra proibitiva de se elevar o pensamento aos que já partiram para o outro lado, né? E alguns dizem, inclusive, por não acreditarem que a vida continua, que ou vai para o paraíso e não precisa de reza, ou vai para o inferno que também não tem como sair.
Então não adianta nada orar por essas criaturas. Então, para que orar pelos mortos? Eles já estão com o seu destino. E alguns dizem que ele vai dormir. Então não adianta orar para quem está dormindo. Tem que esperar o dia do juízo. É um desdouro ficar gastando energia com quem não está podendo receber nada, porque está dormindo. Então veja só que coisa, né? Agora vamos ver o que os espíritos respondem a essa indagação de Kardec. O Cristo disse aos homens: amai-vos uns aos outros. Essa recomendação encerra a de empregar todos os meios possíveis de seu testemunho de afeição, sem entrar com isso em nenhum detalhe sobre a maneira de alcançar esse objetivo. Se é verdade que nada pode impedir o Criador de aplicar a justiça da qual ele é o tipo a todas as ações do Espírito, não é menos verdadeiro que a prece que lhe enviam por aquele que te inspira a afeição é para ele um testemunho de lembrança, que pode contribuir para aliviar seus sofrimentos e consolá-lo. Até aqui, vamos comentar uma coisa. Vocês lembram do filme Nosso Lar 1? Hein? Nosso Lar 1, lembra? Que isso também está no livro Nosso Lar, só que de uma outra maneira. Nosso Lar 1 aparecia uma mulher que toda hora ia atrás do seu Dr. André Luiz. Dr. André Luiz, uma senhorinha que ficava sempre querendo conversar com ele, que conhecia ele aqui da Terra. Tinha sido paciente dele. Mas essa senhorinha era meio assim invasiva do ponto de vista de querer ficar conversando muito. E ele fugia dela. Ele achava essa mulher muito chata. Então se ela estava num lugar, ele ia para outro. Se ela estava vindo, ele virava a esquina para não encontrar. Mas daí chega um momento em que ele vai pedir aos espíritos responsáveis, porque ele achava que ele estava sozinho, que ninguém havia se lembrado dele. Ele vai pedir os arquivos daqueles que estavam orando por ele, que se lembravam dele quando ele estava na Terra. E então ele descobre que havia duas pessoas que tinham se lembrado dele, quando ele estava no período da morte. A primeira foi a mãe, que estava com ele no momento da desencarnação. E a segunda era aquela mulher que ele viu ela rezando para Deus, pedindo a bênção ao Dr. André Luiz, quando ela ainda estava na Terra, porque ela havia sido beneficiada por ele. E então, quando ele vê que aquela mulher que ele achava uma chata, que ele fugia, ele vê que ela era uma das poucas que tinha rezado por ele, ele começa a ter simpatia, gratidão. E a partir desse dia, ele se senta ao lado dela, ele não afasta ela pela sua conduta evasiva, ele tenta ser cordial e compreender, porque aquela chata foi das poucas que orou por ele. O livro conta que, na verdade, das 5.000 consultas gratuitas que ele deu na Terra, 5.000, hein? Quando ele estava trabalhando e não deu consulta de graça por amor. Das 5.000 consultas, 15 pessoas ainda rezavam por ele. 15. E isso era um benefício. Então aqui, quando alguém ora por alguém que está do outro lado, são doações de energia boa que o Senhor leva em consideração como mérito para ajudar aquele que agora está do outro lado da vida. Mas a resposta continua, Solange. Desde que ele testemunhe o menor arrependimento, e então somente é socorrido. E somente então ele é socorrido. Ele está reforçando que só com arrependimento é que o espírito é socorrido. Mas isso não o deixa jamais ignorar que uma alma simpática se ocupou dele e lhe deixa o doce pensamento de que sua intercessão lhe foi útil. Resulta necessariamente de sua parte um sentimento de reconhecimento e de afeição por aquele que lhe deu essa prova de amizade ou de piedade, que é justamente isso que você comentou nesse exemplo. Isso. Por conseguinte, o amor que o Cristo recomendou aos homens não faz senão aproximá-los entre si. Portanto, os dois obedeceram à lei de amor e união de todos os seres, lei divina que deve conduzir à unidade, objetivo e finalidade do espírito. Todos somos irmãos, todos passamos por dificuldades, todos temos obstáculos a vencer. E isso será mais fácil se formos todos solidários, não é mesmo? Ao invés de ficarmos disputando, pisando, esquecendo uns dos outros, oremos, peçamos a Deus, não somos os juízes, não passamos por aquilo que aquele indivíduo passou.
para ter agido daquele jeito. Não é nossa função julgar. A nossa função é fazer isso, unir, aliviar, consolar, como diz aí. Unidade, objetivo e finalidade do Espírito é conduzir todos ao mesmo processo evolutivo, ok? E agora a última pergunta de hoje, Solange, nós temos que aproveitar o tempo que está acabando. Pode-se orar aos espíritos? Ou eu tenho que rezar só para Deus? Será? Eu tenho que rezar só para Deus? Eu posso rezar para os espíritos? Pode-se orar aos espíritos ao invés de rezar a Deus? Vamos ver a resposta? Pode-se orar aos bons espíritos como sendo os mensageiros de Deus e os executores de suas vontades, mas seu poder está em razão de sua superioridade e depende sempre do Senhor de todas as coisas, sem cuja permissão nada se faz. Por isso, as preces que se lhes endereçam não são eficazes se não são agradáveis a Deus. Poder pode orar para os espíritos, e os espíritos elevados estão sempre em harmonia com a vontade do Criador, porque se o Criador não achar correto, nada eles podem fazer. Então não há problema de você pedir aos espíritos elevados. Não adianta pedir aos espíritos atrasados, porque os espíritos atrasados não têm poder para fazer o bem. Só pedem coisas aos espíritos atrasados os que gostam de fazer coisas erradas. E então pedem ajuda dessas entidades. E essas entidades fazem o mal porque elas estão acostumadas com isso. E quem solicita o mal vai ser responsável pelo mal, caso ele esteja pedindo esta ajuda. Mas quando você ergue a prece aos espíritos elevados, aos santos da sua devoção, às entidades que você cultua como carinhosos representantes de Deus, eles poderão ajudar se isso estiver dentro da vontade superior, do Criador de todas as coisas, né? É ele quem dirige o sim ou não. É isso mesmo, né? Bonito, né? Quantas coisas nós aprendemos sobre a prece, sobre a oração. Podemos louvar, podemos agradecer, podemos solicitar e podemos ajudar através disso, podemos orar pelos espíritos, podemos ajudar as pessoas de tantas formas através apenas de uma simples prece. Isso é muito bonito. E nós vemos o exemplo dessa espiritualidade superior quando eles mesmos que estão mais à frente de nós, eles não nos abandonam, eles olham para nós como aqueles irmãos menores. E quando nós pedimos, oramos, eles também vêm em nosso auxílio, em nosso socorro. Da mesma forma, todos nós, num âmbito menor, também podemos fazer isso. Sempre socorrer através das nossas atitudes e através das nossas orações. Né, as nossas vibrações amorosas. Que é o que a gente envia a você em cada programa que a gente faz. Multiplique isto, ajude os outros, seja feliz. Mesmo que você não tenha dinheiro, você tem a usina da bondade através da boa vibração e da prece. Não esqueça de colocar em prática, tá bom? Obrigado pelo carinho, né, Solange? Nós estaremos de volta no próximo Espiritismo Sem Mistério. Esperamos vocês. Tchau, gente. Beijo. Espiritismo Sem Mistério.